se o Futebol Clube do Porto estivesse forte e se tivesse consciência dessa força, a sua administração teria despedido claramente Sérgio Conceição em 2 tempos. E portanto, isto demonstra, de alguma maneira, uma certa fragilidade. E agora, é bom termos nota que, em função também das informações que eu vou tendo e vou cruzando, há pessoas dentro do Futebol Clube do Porto que não gostam de Sérgio Conceição, não gostam. E, portanto, e em relação àquela estrutura que estávamos ali a ver, eu posso dizer claramente quais são as figuras que não gostam de Sérgio Conceição. E temos, neste caso, na administração, para mim, com alguma surpresa, e, portanto, quando eu recolhi estas informações, até tive alguma surpresa. Num dos casos, os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira são, neste momento, muito críticos em relação a Sérgio Conceição. E, portanto, esse é claramente um ponto importante em termos daquilo que é a análise, a avaliação do trabalho de Sérgio Conceição. Por outro lado, temos uma figura que não está neste grafismo, que é Luís Gonçalves. Luís Gonçalves é o diretor-geral e, portanto, é a pessoa que faz a ligação com Pinto da Costa em relação a todas as coisas que se passam no futebol do Futebol Clube do Porto. E, na verdade, Luís Gonçalves tem uma relação que não é uma relação boa, não é uma relação funcional com Sérgio Conceição. Depois há um quarto elemento, que é um elemento da comunicação. Francisco Marques também não gosta de Sérgio Conceição. E, portanto, as relações são relações muito parciais, são relações muito incompletas, em alguns casos são relações quase inexistentes. E, portanto, nesse sentido, obviamente que estamos aqui perante um quadro difícil, um quadro problemático, que é difícil ultrapassar. E queria te dizer também que há uma questão que eu penso, que de alguma maneira também perturba e condiciona a ação do próprio treinador, do próprio Sérgio Conceição, que tem a ver com o papel de Luís Gonçalves. Luís Gonçalves, neste momento, como diretor-geral, é um homem que delega tudo o que tem a ver com renovações, com vendas, com contratações, e tem, digamos, delega todo este naipe que tem a ver com o futebol do Futebol Clube do Porto num empresário que passou a ser prevalecente na estrutura do Porto, chamado Pedro Pinho. E, portanto, Luís Gonçalves e Pedro Pinho resolvem questões relacionadas com tudo que tem a ver com o futebol do Futebol Clube do Porto. Depois tem aqui uma outra ligação, que é Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa. São o cão e o gato. E, portanto, há uma má relação entre estas duas figuras e isso, de alguma maneira, também é perturbador em termos daquilo que é a realidade do Futebol Clube do Porto. E é curioso verificar que até no último domingo o grande capitão do Futebol Clube do Porto, ex-capitão do Futebol Clube do Porto, Rodolfo Reis, utilizou uma expressão muito curiosa que tem a ver um bocadinho com o facto de, à volta desta estrutura da administração, de tudo o que tem a ver com empresários e as operações de transferências, há muito dinheiro. Há muito dinheiro. Quer dizer, o Futebol Clube do Porto está, neste momento, a viver um problema gravíssimo em termos da sua saúde financeira, mas há muito dinheiro à volta destas pessoas. E o ex-capitão do Futebol Clube do Porto, Rodolfo Reis, dizia uma coisa, digamos, um plebeísmo que eu vou utilizar, que é: estão todos a mamar. Foi assim que ele disse, e que tem a ver com a percepção, não apenas a tal percepção, mas também alguma informação, certamente, de que houve muito dinheiro no Futebol Clube do Porto, dinheiro para distribuir, e o Futebol Clube do Porto está exaurido do ponto de vista financeiro, ao ponto de se saber que, neste momento, mais de metade do valor resultante do encaixe do contrato dos direitos televisivos com a Altice, cerca de 50% já foi consumido. E, portanto, estamos a falar até 2026 e, portanto, se há, digamos, um consumo já de 50% ou mais desse valor, isso configura uma situação problemática para o próprio Futebol Clube do Porto. E, portanto, nós temos aqui, na verdade, uma situação que tem muito a ver com o momento atual do Futebol Clube do Porto. As vitórias, como nós sabemos, as vitórias e as derrotas, são muito importantes no sentido de moldar um pouco aquilo que é o ânimo, não apenas dos protagonistas, mas também aquilo que é a forma dos adeptos poderem viver estas situações. O que eu não queria deixar de dizer é que, independentemente daquilo que aconteça no Dragão, há uma crise no Futebol Clube do Porto. Essa crise foi desencadeada há alguns anos, não tem nada a ver com a intervenção de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, aquilo que fez foi potenciar essa crise.